Fala Dev, sejam muito bem-vindas à nossa quinta aula do curso de Lógica de Programação. Na aula de hoje a gente vai ver sobre estrutura de repetição. A gente vai entender o que são os loops, como aplicar ele no nosso dia a dia e como ele funciona na prática mesmo. Então vamos aqui ver que os loops eles economizam tempo e tornam o código mais eficiente e menos repetitivo. Ou seja, com os loops a gente vai conseguir economizar código e a gente vai ver isso daqui já na prática. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês em relação aos loops na vida real. Então quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai na academia e aí a gente vai fazer ali 3 séries de 15 repetições, mesmo que eu sei que muitas vezes você não faz as 15, a gente está utilizando um loop na nossa dia a dia. Então, o que a gente está falando? Olha, eu vou fazer 3 séries de 15, ou seja, eu vou fazer uma série, vou fazer até 15, depois a segunda vou fazer mais 15 e a terceira mais 15. Nisso, a gente está utilizando o loop. Então, o loop, ele de fato, ele é importante no nosso dia a dia. A gente vai ver mais exemplos disso, mas no código ele é tão importante quanto. Então, qualquer linguagem de programação que você for escolher, você vai ter que utilizar loop. Então, vamos entender que os loops, ele tem alguns tipos e a gente vai ver aqui os mais comuns. E o primeiro que a gente vai ver é o loop fixo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é exatamente o mesmo exemplo que eu dei no início da aula, que é em relação a exercícios, fazer ali o abdominal. O que é um loop fixo? Ele tem um momento de acabar. Qual que é esse momento de acabar? Olha, você vai fazer, para cada repetição de 1 até 15, faça. Ou seja, quando você fizer esse de 1 até 15, você vai parar. Ele tem esse momento de parar, que é do 1 até o 15. Chegou no 15, parou. Outro exemplo disso que eu coloquei aqui pra gente. Uma entrevista de emprego para qualquer lugar. A gente tem aqui no nosso exemplo 4 candidatos. E aí o que a gente vai fazer? Para o primeiro candidato, a gente vai iniciar o cronômetro para 30 minutos, fazer a entrevista, finalizar o cronômetro lá que a gente colocou e anotar as impressões ali do candidato. Ou seja, a gente vai fazer isso para um candidato durante 30 minutos. Acabou esses 30 minutos, a gente vai passar para o próximo, fazendo isso até chegar os 4 candidatos. Então, isso a gente chama de loop fixo, ele tem esse momento de acabar. A gente tem aqui também, agora, o loop condicional. Eu coloquei aqui o exemplo do Spotify, só para a gente poder entender a lógica disso aqui. Qual que é a diferença do loop condicional? Então, o loop condicional, a gente não usa mais a palavrinha para, a gente vai utilizar a palavra enquanto. Ou seja, enquanto houver música na playlist, faça. Ou seja, vamos imaginar aqui que existem uma lista de músicas pra gente, e aí essa música vai tocar, as músicas vão continuar tocando até finalizar a lista. Ou seja, ela também tem um momento de acabar, mas ela vai fazer isso somente quando finalizar todas as músicas. Aqui a gente já não sabe o valor, a gente não é de uma música até 10 músicas, não, a gente não sabe, a gente só tá falando que vai tocar até chegar na última música. Quando é essa música, a gente não sabe. Então, a gente chama de loop condicional aqui. Outro exemplo, para ficar mais fácil ainda da gente entender. Enquanto houver e-mails não lidos, faça. Abra o próximo e-mail não lido. O que está querendo dizer aqui esse pseudocódigo nosso? Para a gente ler todos os e-mails até chegar no último, Ou seja, a gente abrir todos os e-mails e ler ele. Quantos e-mails vai ter, a gente não sabe. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Mas a ideia é a gente ler todos os e-mails até eles acabarem. Então, percebam a diferença do loop condicional. E depois a gente tem um outro tipo de loop que ele é um pouco mais complexo, mas eu já acho que você já tem conhecimento para poder entender. Então eu trouxe aqui porque ele mistura um pouco das condicionais que a gente viu nas aulas passadas com a parte de loop em si, ou seja, o loop de controle de fluxo. E aí eu coloquei aqui só um exemplo do show do milhão, porque ele funciona exatamente como esse loop. Então a gente colocou ali, enquanto o usuário quer continuar, não errou a pergunta, faça. Ou seja, qual que é a ideia desse nosso sisteminha aqui? Quando a pessoa ela quiser fazer uma pergunta, ela vai poder continuar até ela errar. E aí, se ela errar a resposta, que seria o nosso sinal aqui, a gente dá um feedback negativo e termina o jogo. A única diferença aqui é que o loop, ele termina, na verdade, quando ou a pessoa escolhe terminar e ganhar algum prêmio ali, ou quando de fato ela erra e aí o jogo termina. Ou seja, tem um controle de fluxo que a gente chama.
qual que são as boas práticas quando a gente está falando sobre loops e repetições? A gente tem que tomar cuidado para o loop não ter uma saída e ficar infinito, o que pode travar o programa. Então a gente tem que sempre ficar atento com isso e a gente vai ver aqui agora como que isso afetaria basicamente se a gente estivesse fazendo um sistema mesmo. Então a gente vai voltar aqui em todos os nossos exemplos. Por exemplo, o loop fixo. Imagina que a gente não tivesse uma saída para ele, ou seja, se a gente ficasse fazendo os abdominais ali eternamente, ou seja, em um programa isso daria ruim. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse loop fixo também, se a gente não tivesse, que são 4 participantes, a gente ia ficar o dia inteiro fazendo entrevistas, então a gente tem que colocar a nossa saída, né, que seria de 1 até a 4. Aqui no caso do Spotify, a gente também teria um problema se a gente não colocasse essa condição final, porque senão a gente ficaria escutando música eternamente, não ia ter um momento de parar. No e-mail a mesma coisa, a gente ia continuar lendo e-mails e não ia ter uma hora de parar. E aí no controle de fluxo seria a mesma ideia, porque a pessoa ficaria sempre respondendo as perguntas e não ia ter um momento de parar. Então percebam que no loop a gente tem um momento de parar e de começar. E aí, enquanto essas condições elas estão sendo satisfeitas, o loop vai acontecendo. A partir do momento em que essa condição ela para de ser verdade, aí o nosso loop acaba e aquilo ali não continua acontecendo. Eu espero que você tenha entendido como que funciona o loop, como que funciona essas estruturas de repetição. Aqui a gente já está um pouquinho até mais avançado, vendo um pouco de como funcionaria no código, e a ideia é justamente essa, a gente ir a cada aula evoluindo. Então, se você entendeu, você está num caminho legal. Se não entendeu, pode deixar nos comentários aqui, que a gente vai tirar as dúvidas também. Aproveita para seguir a gente aqui no YouTube, no Instagram. Nos vemos na próxima aula. Valeu!